Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Hoje estou com a incumbência de trazer algo para os irmãos. E o meu coração ainda não se esgotou o que foi proposto na primeira epístola de Pedro. Então eu quero continuar a partir do capítulo 4, como nós estivemos considerando. Gostaria que os irmãos abrissem lá no capítulo 4 de 1 Pedro, para nós continuarmos as nossas considerações. E todas as vezes que eu vou compartilhar algo, eu fico diante do Senhor e considerando qual seria um tema, algo que poderia chamar a atenção, poderia trazer ajuda, esclarecimento. E dar temas ou nomes, ou nomear um compartilhar, é uma questão para mim extremamente difícil. Porque todos os assuntos, tudo que nós vemos e que nós lemos na palavra, é de muita importância para nós. Se nós, de fato, considerarmos esta palavra e nos aproximarmos dela. Porque ela é a vontade do Senhor para nós. Enquanto o Sérgio estava compartilhando, a Miriam me fez uma pergunta a respeito de quem tinha escrito o livro de Jonas. E é interessante pensarmos que o Senhor ele se ocupou em escrever tudo que ele mandou que os seus servos fizessem, para que nós hoje, juntamente com eles, pudéssemos conhecer a respeito do Senhor, termos essa intimidade com o nosso Deus, e nós não ficarmos perdidos. E aos irmãos que foram dirigidos as epístolas, as cartas, eles então tinham que guardá-las, e naqueles momentos de leitura, no momento de culto, eles pegarem essas epístolas e lê-las novamente. Então hoje, para mim, esse capítulo 4, algo que pode nos ajudar a entender um pouco a respeito dele, fala da nova vida em contraste com a velha. Nós temos hoje uma nova vida, como o Sérgio colocou aqui mais cedo. Quero continuar no mesmo propósito do Sérgio, que eu vi que o Senhor ele testificou junto comigo, no meu coração, esse propósito do Sérgio. E ele disse que o testemunho de dois é a verdade, é verdadeiro. Então, para que nós não desviemos, para que nós não voltemos às práticas antigas nossas, o Senhor então deixou aqui escrito para nós o que nós vamos ler. E é prova do seu amor para nós, para conosco. E nós não podemos, em momento algum, duvidar do seu amor. Nem um minuto duvidarmos disso. Então é porque as situações para as nossas vidas, ou nas nossas vidas estão difíceis, é que nós podemos em um único momento falar assim, o Senhor não está me vendo. Ontem foi nos lembrado isso, que o Senhor nos vê, que o Senhor fala e que o Senhor sabe todas as coisas. Então o que Pedro vai tratar aqui a partir do capítulo 1, aliás, o capítulo 4, versículo 1, são exatamente essas coisas que elas estão constantemente, como aquela tenaz que Hebreus nos diz, nos assediando. E nós podemos nos desvencilhar de todo o peso, de todo o pecado. Então vamos ler, por favor. 1 Pedro 4, 1. Aliás, 4, 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Nesse início, Pedro ele nos coloca um grande exemplo.
Cristo. Quem colocaria outro exemplo? Pedro, ele foi um homem, se você leu com muito cuidado os evangelhos, você vai perceber que ele foi chamado 2 vezes a seguir o Senhor. A primeira vez, quando o Senhor o chamou 3 anos antes, quando ele estava lá junto com os demais companheiros, ele disse: segue-me, te farei pescador de homens. Só que quando Pedro passou durante os 3 anos e ele negou o Senhor, e ele fugiu, é relatado em João 21. Quando o Senhor restaurou a Pedro novamente a comunhão, e ao discipulado, ao apostolado, o Senhor falou com ele: segue-me. Só que quando ele começou a seguir o Senhor novamente, ele olhou para trás e viu que havia um outro discípulo que estava seguindo. E ele então perguntou ao Senhor: e quanto a este? O Senhor disse: o que te importa? Você tem que me seguir. Então, em um dado momento da vida de Pedro, o Senhor sumiu da vista dele. E ele precisou novamente que o Senhor aparecesse para ele. Como o Senhor apareceu lá na praia, ele estava pescando novamente. A nossa conversão, irmãos e irmãs, fala que nós temos agora um novo caminhar, uma nova ambição. A nossa ambição agora deve ser o reino, deve ser as coisas do Senhor. E o que você tem ambicionado? O que tem motivado o seu coração? Não estou dizendo aqui que você não pode trabalhar, ambicionar os seus estudos, melhorar de vida, não é nada disso. Mas eu estou falando, não perder o Senhor de vista. Porque é muito fácil, quando nós estamos correndo atrás daquilo que nós queremos, que nós dedicamos as nossas energias, nós perdermos o Senhor das nossas vistas. Nós não sabemos aonde o Senhor está. Nós não sabemos onde Ele está mais. Então nós começamos a desanimar, começamos a deixar as coisas para trás, deixamos a oração, deixamos as reuniões, deixamos a leitura, deixamos a comunhão. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de um irmão te ver e te passar em frente a você e fingir que não te viu. Eu já tive essa experiência. Não sei se é por causa da minha pessoa, talvez pode ser, mas se ele estivesse na luz, como eu estava na luz e estou, ele pararia e me cumprimentaria. Porque não há nada de mal nisso. Então, quando nós estamos correndo, estamos caminhando, estamos querendo algo, nós temos um pequeno hábito errado. Focamos naquilo. E as outras coisas ao redor, elas perdem o foco. Só que como aconteceu com Pedro, naquele momento da vida dele, ele não quer que isso aconteça com você e nem comigo. Porque ele vai falar do Senhor Jesus. Ele poderia falar dele, ele poderia falar do irmão dele, ele poderia falar de João, poderia falar de qualquer outra pessoa. Mas sabe de quem que ele falou? Do Senhor Jesus. E nós, ao lermos a palavra e ouvirmos tanto do Senhor, e principalmente quando nós ouvimos a respeito dele como Deus, homem, nós talvez, em um pequeno momento ou lapso da nossa mente, sabe o que nós fazemos? Esquecemos que ele era homem, Deus. Que ele, ao ser tentado, ele foi tentado como homem. E aí então nós pensamos assim, a natureza divina de Jesus não ia deixar ele pecar. A natureza divina de Jesus o guardou. A natureza divina de Jesus. Mas nós esquecemos de algo que aconteceu com o Senhor no batismo. Quando o Senhor foi batizado e ele saiu da água, o Espírito Santo veio e desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ele então passou a ser aquela pessoa conduzida pelo Espírito Santo. Pedro, em Atos, ele fala assim, que como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder. Se você olhar com muito cuidado Mateus 4, e você analisar todos aqueles momentos de tentação do Senhor, e durante o período de vida dele, as aflições, como ele disse aos discípulos, que eles todo o tempo estavam com ele, durante as suas tribulações, durante as suas tentações, o Senhor sempre recorria ao Pai, recorria à palavra.
E ele sempre estava submisso à operação do Espírito Santo na vida dele. Ele fazia tudo pelo Espírito Santo, porque assim foi determinado que ele fizesse. Então ele poderia muito bem usar a sua natureza divina, concordo plenamente. Mas quando ele se submeteu ao Pai, ele então teve que sofrer. Ele teve então que passar essa disciplina. Hebreus nos diz que Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Em todas as coisas ele foi tentado, mas sem pecado. Essa é a grande diferença. Então ele pode nos socorrer plenamente, da mesma forma que nós somos tentados, da mesma forma que nós somos perseguidos, porque quando nós passamos a pertencer ao Senhor, sabe o que acontece conosco no mundo espiritual? Nós passamos a ser foco de Satanás. Ele passa a se importar com a gente. Ele passa a importar com o que nós fazemos, porque nós representamos o Senhor, nós fazemos parte da igreja, nós estamos unidos a Ele. E tudo que Ele vai intentar é tirar você, tirar a mim dos caminhos do Senhor. Hoje a oração da Rosaura, ela manifestou também o que estava no meu coração. É interessante, porque já aconteceu aqui outra vez que eu cheguei aqui na reunião, eu estava tão abatido, mas tão triste, que eu sentei e fiquei quieto e calado. Não sei o que aconteceu. Não sei se isso acontece com você de vez em quando. Uma irmã começou a orar. E o que ela orou era exatamente o que eu estava no meu coração. Palavra por palavra, pensamento por pensamento. Aquilo que eu não conseguia expressar diante do Senhor, que eu estava muito abatido, a irmã orou e eu fui fortalecido. E hoje de manhã aconteceu a mesma coisa. A Rosaura orou exatamente o que eu estava no meu coração. O Senhor retirar todo o desânimo. O Senhor retirar tudo aquilo que estava carregando as nossas vidas aqui nesse momento. Para o Senhor nos livrar. E nós não podemos perder essa verdade, irmãos. Lembre-se que Cristo sofreu na carne. Aqueles 2 discípulos que estavam de caminho a Emaús fizeram uma pergunta para o Senhor e falou assim: você é o único que não sabes o que aconteceu em Jerusalém? Você é o único? Não, ele é o único que sabe exatamente o que aconteceu em Jerusalém com ele. Ele é o único que sabe. Então ele é o único que poderia dizer exatamente, sentido por sentido, palavra por palavra, pensamento por pensamento, o que aconteceu em Jerusalém com ele. Às vezes nós dizemos assim: Senhor, o Senhor não sabe o que está acontecendo comigo. Ele sabe. Ele sabe o que está acontecendo. Então nós devemos ambicionar, a nossa ambição tem que ser aquilo que o Senhor tem ambição. Para que o Senhor firme os nossos caminhos, para que o Senhor prospere os nossos caminhos. Nós corremos atrás de muitas coisas. E quando nós estamos correndo atrás dessas outras coisas, aquilo que pertence ao Senhor fica para trás. Nós deveríamos ser hábeis a usar a nossa mão direita e a nossa mão esquerda para trabalhar com elas simultaneamente, para o reino e para as nossas vidas. Porque é assim que um habilidoso construtor faz. É assim com a pessoa que sabe bem utilizar os seus dons que vai o fazer. E nós deveríamos fazer isso para a honra e glória do Senhor. E eu vejo, irmãos e irmãs, que Pedro ele aprendeu muito sobre isso. Nós vemos isso claramente quando Pedro ele busca os seus interesses. Eu quero ser o general, eu quero ser o primeiro. E ele então vai aprendendo que o mais humilde é aquele que tem que se descingir e cingir-se de uma toalha e de uma bacia e lavar os pés dos discípulos. Ninguém faria isso, mas o Senhor fez. E o Senhor então mostrou para eles o que é ser realmente humilde, realmente piedoso. E nós temos muita dificuldade nesse campo das nossas vidas. Isto é algo que fere os nossos brios. Ele fere, os nossos rostos chegam a queimar quando nós então nos sentimos que estamos de alguma forma sendo envergonhados ou ignorados.
ou vamos fazer um serviço humilde? Chegamos em casa, a esposa fala, vai lavar o banheiro. Você, mas eu vou lavar o banheiro? Tem outras coisas melhores para eu fazer. Mas eu vou lavar o banheiro. E aí então você aprende. Então o irmão é dito do irmão Stephen Kohn que ele sempre escolhia os serviços mais humildes. E sabe o que ele fazia lá na congregação em Richmond? Ele lavava os banheiros. Ele chegava mais cedo nas reuniões, lavava os banheiros, para os irmãos poderem utilizar o banheiro estando limpos, para que eles não ficassem perturbados durante a reunião. E ele fazia isso constantemente. Não era só para ele se exaltar, mas é porque ele chegava caladinho e fazia. E isso foi um irmão que esteve lá, que reuniu lá, que viu isso, que testemunhou para mim. E eu acredito nesse testemunho. E às vezes nós não pegamos nenhum copo que está rodando aí no chão. Nós temos essa dificuldade. Mas como nós precisamos aprender que o Senhor, Ele padeceu na carne, Ele sofreu. Não foi somente o sofrimento que Ele padeceu na cruz, mas foi também toda a sua vida. Toda a sua vida Ele sofreu, toda a sua vida Ele passou por aqueles momentos difíceis, ignorados, ridicularizado. Quando Ele foi ressuscitar a filha de Jairo, diz lá que eles riam dele. Isso é ridicularizar. Quantas pessoas já riram de você? Quantas pessoas te ridicularizaram? E o Senhor nem deu importância, mas pegou o pai e a mãe, 3 discípulos, menina, levanta-te. E ela então se levantou. Nós precisamos olhar para o nosso Senhor como Ele realmente é visto. E nós precisamos, como Pedro diz aqui nesse versículo, armar. É você pegar uma arma de verdade. Essa palavra é armas. Você se armar com esse sentimento que Cristo padeceu na carne. Porque em tudo nós vamos ser semelhantes ao Senhor. Porque Ele é o padrão, Ele é o varão perfeito. Então nós vamos nos armar com esse sentimento. Nós vamos armar com esse pensamento. E falar sobre isso é difícil. Mais difícil ainda, sabe o que é? Viver. Viver sobre isso, com isso. Porque é o que Pedro disse, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Então as armas dos nossos pensamentos é essa humildade, é esse sofrimento. Você está disposto a se tornar um seguidor de Jesus Cristo? A qual dos apóstolos não houve perseguição? Eles não foram. A quais dos profetas que eles não foram perseguidos? Não tem. Jonas foi perseguido. Os outros profetas foram perseguidos. Isaías foi perseguido. E nós somos chamados para o Senhor por esse caminho. Sabe o que isso faz conosco? Nos destrói. Porque nós somos ensinados na nossa casa, principalmente eu na minha casa, já viu aquela expressão, não levar desaforo para casa? Quem aqui nunca levou, né? Quem aqui nunca sofreu um desaforo? Mas aqui o Senhor chama para nós levarmos o desaforo. O sangue ferve na cabeça, a veia do pescoço dilata, e aí você fecha o punho, ou abre a mão, né? Que mulher gosta muito de abrir a mão para... Então você fecha o punho e você prepara o soco. Mas nessa hora, você recolhe, você abaixa. Então é esse pensamento. O Senhor, quando Ele injuriava, quando Ele era injuriado, Ele não revidava a injúria. Quando Ele era difamado, Ele não fazia nada. Como isso fere o nosso ego? Como isso fere as nossas vidas? Como isso machuca por dentro? E como isso destrói o nosso sentimento? Como isso nos massacra? Mas o Senhor disse, armai-vos com esse mesmo pensamento. Tem um versículo na palavra que eu sempre lembro dele. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, mesmo que nós estejamos irados, fazendo a obra de Deus, se nós pensarmos que nós estamos fazendo a vontade de Deus, não vamos estar. A nossa ira não é santa. A nossa ira não vai nos conduzir a esse caminho. Mas nós devemos armar com esse pensamento.
quando acontecer algo nesse sentido, o Senhor sofreu na carne. E Ele sofreu na carne, no seu corpo físico. Quando Tomé disse, eu só vou acreditar se eu colocar minha mão nos furos e no seu lado. E o Senhor 8 dias depois aparece e diz, Tomé, está aqui, põe a mão, toca. Sabe uma atitude dessa? O Senhor foi mesmo ressuscitado, o Senhor demonstrar isso. Sabe o que eu vejo, irmãos? Muita humildade do nosso Deus. Sabe quando você se machuca e alguém toca nas suas feridas? Sabe o que vem à sua mente, à nossa mente? Aquela dor que você sentiu naquela hora. Você sente tudo novamente. Você revive aquilo. Se a gente pudesse entrar na mente do Senhor, ler o pensamento do Senhor, se esse fosse realmente o pensamento do Senhor, Ele iria dizer assim, Tomé, eu passei por isso dias atrás. Eu sei o que foi isso. Eu senti fisicamente. E às vezes nós estamos muito insensíveis a esta verdade de Deus, a este que o Senhor sofreu. E nós estamos ainda distantes do que aconteceu lá naquele dia no Calvário. Nós partimos o pão, pela graça do Senhor, toda semana, mas o nosso coração deveria estar posto em cima da mesa, junto com o Senhor, para nos lembrarmos dele, para lembrarmos que aquilo que ele fez, como Isaías disse, penoso trabalho da sua alma. Quão penoso foi, quão difícil foi. Mas nós pensamos, o Senhor era Deus, Ele poderia carregar aquilo. Ele carregou, com certeza. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que Pedro relembra, irmãos, armai-vos com esse mesmo pensamento. Cristo sofreu na carne. Cristo sofreu na carne, para que nós hoje tivéssemos vida, que essa vida, ao lembrarmos, assim, não, eu tenho condição de resistir ao pecado, porque o Senhor sofreu. Romanos 6 nos diz que o pecado ele não deve reinar na nossa vida, ele não deve dominar as nossas vidas, porque nós devemos nos considerar mortos para o pecado. Como que nós vamos nos considerar mortos se nós estamos vivos? Mas nós devemos considerar que ao passar por aquele batismo das águas, nós fomos sepultados. Nós revivemos para andarmos em novidade de vida. Isso deve dominar o nosso pensamento, deve dominar o nosso coração. Porque se ele não dominar, nós vamos viver muito aquém da vontade do Senhor. Muito aquém. Porque hoje nós não temos mais o domínio do pecado sobre as nossas vidas. Você já pensou sobre isso? Que você não tem mais que obedecer aos pecados? Obedecer o pecado, praticar os pecados, mas sim viver uma vida de santidade, porque o Senhor nos deu o poder do Espírito Santo para andarmos em santidade diante dEle, em termos uma nova mente, um novo caminhar. Ao olharmos, o Léo ele citou aqui sábado passado, ele falou assim, como que eles não percebem? Não sei se vocês entenderam a fala dele, como eles não percebem o quê? Que o Senhor morreu, que o Senhor tem um novo caminho, que o Senhor tem um novo caminhar, e as pessoas ainda continuam no curso dessa vida. É o que Pedro fala aqui no versículo 3. Observem aí, por favor. Pedro 3. Basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Agora eu quero perguntar para os irmãos e irmãs, vocês sabem o que é uma dissolução? Vocês já pensaram? Nós lemos aqui orgia, bebedeira e detestáveis idolatrias, nós temos a ideia completa. Mas eu vou ler aqui para vocês. Sabe o que é uma dissolução? É uma luxúria desenfreada. Luxúria é um dos pecados capitais. E juntamente com essa luxúria desenfreada, vem a libertinagem.
Talvez alguns de nós foi isso no passado. A concupiscência, que é esse nome, essa palavra muito grande, desejo pelo que é proibido. Concupiscência, desejo pelo que é proibido. Desejo desenfreado. Então, se você pensar na dissolução, luxúria, aquelas pessoas, como Pedro disse, frisado de cabelo, anéis nos dedos, e isso vai levar a pessoa a uma luxúria. No passado, nós éramos assim. Anéis nos dedos, brincos, que eles chegavam primeiro o que nós tínhamos de aparência, então nós assumimos uma aparência mais humilde, mais discreta pelo menos, e isso se torna, sabe o que é no nosso meio, se a gente falar muito sobre isso? Tabu. As pessoas começam a rejeitar, mas está aqui na palavra, que naquele tempo era assim. Uma concupiscência, Eva, ela foi tentada sobre isso. É um desejo daquilo que é proibido. E nós vemos quantas coisas que são proibidas e nós as cobiçamos, né, como a palavra diz, não cobiçar as coisas más. E isso dá em nós, sabe, um tapinha de luva nas nossas vidas, porque quando nós começamos a distanciar do Senhor, nós caminhamos para isso. E aí o Senhor, então, como aquele pastor, a vara e o cajado. Então nós precisamos da vara para bater na nossa cabeça, falar, olha o caminho errado, volta. E se persistir, pega o cajado, passa no pescoço da ovelha e o caminho é aqui, anda aqui. É assim que você tem que andar. E aí então nós vamos caminhar nessa humildade. E sabe o que isso vai acontecer quando nós passamos a praticar isso aqui? O Espírito Santo, ele vai se entristecendo. Uma vez eu conversei com um irmão, falei assim, me explica por favor, o que significa exatamente entristecer o Espírito Santo? Ele falou comigo da seguinte forma: todas as vezes que você tirar o Senhor como seu cabeça da sua vida, você já está entristecendo o Espírito Santo. Mas ele quis dizer comigo, tirar o Senhor como cabeça da minha vida, em eu obedecer o que ele disse. Depois ele me explicou melhor. Ele me deu alguns exemplos. E alguns exemplos foram parecidos com esses aqui. Então, quando nós começamos a entristecer o Espírito Santo, porque ele é muito sensível àquilo que ele quer fazer em nós, então aquela ação dele em nós diminui. E a gente então começa também a entristecer, a perder o brilho dos olhos, a perder aquele vigor espiritual, as vontades nossas de estarmos juntos, de querermos fazer as coisas juntos, diminui. Isso é uma prova clara. Às vezes nós queremos sentir o Espírito Santo agindo em nós, ser cheios do Espírito. Como que é ser cheio do Espírito? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos, habite ricamente a palavra de Deus, de Cristo em vós. É assim que nós vamos ser cheios. Nós vamos estar cheios juntos, porque em Atos eles foram cheios juntos quando a igreja estava reunida. E algumas coisas se tornam tão subjetivas para nós, e quando ela se torna subjetiva no mundo prático que nós vivemos, nós as abandonamos. Teve um período na igreja, quando a igreja ficou na era das trevas, que todas aquelas pessoas que queriam ter uma vida mais profunda com o Senhor, eles tinham que se separar. Eles tinham que viver quase que num mosteiro, ou numa caverna, algo assim. E eles foram chamados de místicos, por aquelas pessoas que não conheciam. E algumas delas ficaram e elas passaram algumas doutrinas, algumas coisas de vida interior, vida prática, que havia se perdido. Quando chegou na época de Lutero, que Lutero então, pela graça do Senhor, abriu a palavra, trouxe à luz de novo as Escrituras, essa era de místicos deu uma cessada. Eles pararam, porque a palavra de Deus voltou, foi trazida de novo à luz. E hoje nós gozamos disso até agora, por causa da palavra aberta. Então, essa vida mais profunda, né, tem uma vida de um irmão que o livro ele chama Praticando a Presença de Cristo. Então, esse irmão, ele
trabalhando, ele mantinha em oração a comunhão pelo Espírito. E ele então foi desenvolvendo a vida espiritual. Quando nós vemos alguém falando ou manifestando algum dom espiritual, por exemplo, nós assustamos às vezes. Se alguém chegar com um dom de discernimento espiritual e dizer assim, olha, isso está acontecendo, nós começamos a ver aquilo com dificuldade. Se tiver no nosso meio aqui 20 pessoas que oram em línguas, nós então vamos lá na palavra e vamos falar assim, não, se não tiver intérprete, tem que calar. Mas quem ora em línguas, quem tem o dom, tem que orar, para manifestar quem vai interpretar. Profecia é a mesma coisa. Como que vamos saber, irmãos e irmãs, se nós não ocuparmos com essa vida? Se nós estamos entristecendo o Espírito, como ele vai se manifestar em nós? Eu estou acompanhando uma pregação do Gino, tem 2 horas e 23 minutos a pregação dele, foi à noite. Muitos irmãos já estavam pescando. E uma das coisas que ele falou lá foi tão interessante, e eu quero reproduzi-la aqui para vocês. Ele falou assim, vocês se lembram que há vencedores? Vocês querem ser vencedores, mas vocês têm que pensar 2 coisas. Que tipo de vencedor que você quer ser e o que está te impedindo de ser um vencedor? Que tipo de vencedor que você quer ser e o que é que está te impedindo de ser um vencedor? Muito grave, não é? Você se lembra que há um reino e que o Senhor destinou esse reino a nós? E que só os vencedores vão estar lá nesse reino? E esses vencedores, primeira coisa, eles têm que fazer violência a si mesmos, mas eles têm que se ocupar que tipo de vencedores eles serão. E o que está impedindo eles de serem vencedores? Talvez essas coisas aqui que Pedro falou no versículo 3 podem nos dar uma indicação do que está acontecendo. Continuando. Borracheiras. Sabe o que é borracheira? Você já viu aquela pessoa que ela bebe, vai bebendo e ela transforma em outra pessoa? Na verdade, ela não transforma, ela manifesta o que ela é. Porque a bebida tira o sentido daquela pessoa e a pessoa então se liberta de si mesma, daqueles padrões que a sociedade ou ela mesma estabelece. Isso é borracheira. E sabe quando a pessoa bebe e ela se embriaga, ela começa então a fazer gracinhas, principalmente com mãos, passar a mão nas outras pessoas, agarrar, abraçar? Isso é borracheira aos olhos de Deus. Orgia é você se juntar para a prática sexual, se entregar aos prazeres corporais. Bebedices é embriaguez constante. Todo dia bebe, bebedices. E as detestáveis idolatrias. Vamos falar assim, usar uma palavra que o meu menino usava algumas vezes quando era criança, sinistro. Isso é sinistro. Pedro falar a respeito de detestáveis idolatrias. Se a gente vê hoje um sistema religioso, tem o dia de São Pedro, não é? Dia de São Paulo. Justamente aqueles que pregaram contra a idolatria são foco de idolatria. Festa de São João, são foco. E nós mantemos todas essas coisas normais. Então, voltando àquilo que o irmão me disse sobre entristecer o espírito, talvez podemos pensar a respeito. Se nós não as praticamos fisicamente com o nosso corpo físico, mas talvez aqui dentro, nós podemos praticar. Podemos desejar, podemos pensar, podemos estar fazendo. Ou sentindo, como aquela expressão, saudade dos alhos e dos pepinos, melões, tudo que Israel sentia naquela época quando ele estava caminhando no deserto. Porque da mesma forma que o Senhor teve que chamar Pedro, 3 anos depois, de volta a segui-lo, talvez o Senhor tenha que nos chamar novamente a segui-lo. Para voltarmos como aquele bom pastor. Porque o Senhor, Ele disse que
que a vontade do Pai é que nenhum do que Ele deu para Ele se perca. Então Ele vai usar todos os recursos, irmãos. Tudo que estiver ao alcance dEle, tudo que o Espírito Santo, como Ele é capaz de fazer todas as coisas, Ele fará para nos reconduzir de volta ao caminho direito. Ele fará. Ele não vai desistir de nós. Ele não vai nos abandonar. Ele não vai deixar que nós andemos na dureza do nosso coração. E Pedro, eu vejo que quando ele chegou nesse momento da sua epístola, ele está trazendo de volta as mesmas coisas. Porque ele disse desde o início que o Senhor, Ele morreu, Ele padeceu para nos aproximar de Deus. E Deus não quer qualquer filho. Ele não quer qualquer um, de qualquer jeito. Ele quer aqueles filhos perfeitos, naquela estatura, naquela medida, naquela posição, que ele olha para o seu filho, e ele diz: filho do meu amor, em quem eu me comprazo. Não vai ser diferente. E eu penso que cada um de nós deveria ter esse mesmo sentimento, de não querermos menos do nosso Pai Celestial. De olhar para nós e falar assim: filho meu amado, em quem eu me comprazo. Porque o Senhor disse: servo bom e fiel. Quão agradável será ouvir essas palavras: servo bom e fiel. O Senhor, certa vez, ele foi questionado sobre bom mestre. Ele disse: por que você fala a respeito de bom? Me chama de bom. Bom, só há um, Deus. Então, nós temos algumas palavras que têm sentido completo. Se eu falo sim, todo mundo entende, concorda? Se eu falo não, também todo mundo entende. Se eu falo bom, todo mundo entende. Se eu falo mal, todo mundo entende. Palavras pequenas com sentidos completos. E quão agradável é quando nós olhamos e vemos, que o Senhor, Ele se agrada em algo que nós fazemos. E nós sentimos isso. Alberto, ele teve a oportunidade de testemunhar aqui sobre o evangelismo ali na praça que nós fizemos. O meu coração se encheu de muita alegria de ver a Clara e a Sara distribuindo folhetos. Vocês precisavam ver as duas. A Clara e a Laura, desculpa, tá? A hora que eu as vi saindo e distribuindo, vocês nem imaginam como eu fiquei feliz de ver que elas estavam... Assim, eu olhei para o rosto das duas, parece que o rosto delas estavam brilhando, na minha visão, no meu olhar através dos óculos. Mas parece que foi encheu tanto assim de alegria, e eu estava com receio de, por causa das pessoas estarem ali, passando, não pegar os folhetos, viu, Alberto? Estava com esse receio. E todas as pessoas pegaram e agradeceram. Obrigado. E a gente falava uma frase ou outra. E eu as vi para lá e para cá, rodando e distribuindo. E parece que aquelas que passavam, a Laurinha saía correndo atrás e entregava. Ela: não, pega aqui. Ai, irmãos, acho que não tem alegria melhor. Quem dera se nós todos tivéssemos ido e ficado ali na praça e pudéssemos juntos distribuir esses folhetos. Porque ali você tem para falar com as pessoas que o Senhor colocou no seu coração. Muitas vezes você não tem como abrir a Bíblia. Não, deixa eu te mostrar aqui. Não, você vai falar como o Senhor Jesus disse: sereis minhas testemunhas. Sabe o que uma testemunha pode fazer? Quando a gente atendia uma ocorrência, a gente procurava aquelas testemunhas que tinham visto e ouvido. Que elas poderiam falar com propriedade. Você tem visto e ouvido o Senhor? Você tem permitido isso acontecer na sua vida? Vê-lo agindo na sua vida e ouvindo-o? Porque isso vai fazer diferença na sua fé. Se você, de fato, colocar o Senhor dentro da sua vida. No versículo 1, terminando aqui, já também terminando, me dê mais 10 minutinhos. Porque aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Você já deixou o pecado? Hebreus nos diz: na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue. Você ainda tem até o sangue para resistir. E a palavra afirma: deixou o pecado.
Por que nós vamos deixar o pecado? Porque diz respeito à velha vida, à velha criação. Nós hoje somos pessoas novas. Podemos estar num corpo velho, que vai envelhecer, cabelos brancos, rugas. Né? Hoje tem aí vários processos aí de plásticas e operações, dietas, mas a velha natureza, ela nunca pode ser remendada. E ela não será remendada por Deus. Para Deus é a cruz da velha natureza. Mas a nova natureza, o novo homem, ele tem que se renovar no seu espírito, da sua mente, para que ele experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando nós estamos com a nossa mente renovada, com o novo homem renovado, então esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela nos atinge. Ela vem sobre nós e nós experimentamos. E como nós precisamos da graça do Senhor, de observarmos esta palavra, colocarmos ela em prática, meditarmos um pouco mais, participarmos mais da vida comum, da vida coletiva, da vida da igreja, querer estar juntos e obedecer. Uma grande ênfase de Pedro aqui em toda a epístola, você pode lê-la se você assim quiser, é obedecer, como filhos da obediência. Se nós somos filhos, nós temos um pai. E se nós obedecemos, nós temos alguém que está acima de nós e se agrada na obediência. E nós todos gostamos quando os nossos filhos nos obedecem. Se os filhos nos obedecem, nós até falamos que ele nos ama, que os filhos nos amam, por isso ele nos obedece. E muitas vezes ele não obedece porque nos ama, talvez por temor, mas por receio ou outra questão. Mas se ele nos ama, ele então vai demonstrar isso. Parar por aqui, na próxima oportunidade a gente continua. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, louvamos o teu santo nome. Colocamos, Senhor, nossas vidas diante de ti. Tudo que foi ministrado a nós nesse final de semana, ontem à noite, hoje, antes da ceia, nesse momento, e tudo que a vontade do Senhor, tudo que o Senhor fará, Senhor, com as nossas vidas e que nós também faremos durante essa semana. Que a boa mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Que o Senhor mantenha, Senhor, nossas vidas fixas no Senhor, como o salmista disse. Que o Senhor firme os nossos pés na rocha, para que nós não vacilemos, para que nós nos mantivemos, Senhor, sempre diante de Ti, Senhor. Fala conosco, nos conduza, Senhor. Nós estamos debaixo dos Teus olhos, debaixo da Tua direção. Agradecemos a Ti, Senhor. Amém.